Uma coisa que a gente tem que perceber nas provas para professor, eu já vou compartilhar aqui a prova que a gente vai fazer, que foi de 2025 também. Concurso para preenchimento de cargos de provimento efetivo, Cacau, Magistério, Lazer, SEAD e Rio Grande do Norte, né? Professor de língua inglesa aqui. Trazer. Aqui. Uma questão da língua inglesa e que faz muitos professores rogarem é que o conteúdo específico de língua inglesa não é a língua inglesa que a gente trabalha há anos na rede pública, na rede privada de ensino, né? O inglês que a gente escuta para montar nossa aula, para preparar as atividades, é o inglês para a vida cotidiana, é o inglês para daily basis, né? Para o dia a dia. Enquanto na prova ele cobra o inglês acadêmico. Isso é, como posso dizer? Isso é proposital deles. Aqui trouxe um artigo da Cielo, né, que é um artigo acadêmico, para selecionar os universitários, pessoas que estão no contexto da universidade, os mais novos, né, os mais jovens, para assumir os cargos efetivos. E esse inglês aqui, isso é próprio para o meio acadêmico, não vai cair muitas questões assim, sobre o uso prático do inglês em sala de aula, né? E há essa divisão mesmo, existe essa divisão. Eu mesmo faço parte dessa divisão. Se for falar para conversar sobre o clima, se for falar sobre, muitas vezes, sobre vários empregos, sobre o uso cotidiano do inglês, como se comunicar em determinadas situações práticas do dia a dia, eu não saberia. Mas a universidade me exige fazer apresentações acadêmicas em inglês, por exemplo. Apresentar seminários para o público externo em inglês. Aí isso eu consigo. Mas muitas vezes fazer o básico do dia a dia lá, eu tenho que estudar o Duolingo, entende? Porque há essa divisão do inglês. A gente pode ser fluente no inglês acadêmico, usar ele no contexto universitário e usar ele em contexto de sala de aula para ensinar os alunos a comunicação do dia a dia. E onde vai ser cobrar a nossa prova? Muito mais questões sobre envolvendo textos acadêmicos, entende? Sim, Mírcia. No seletivo, no último seletivo, né? Tipo, teve um termo lá que eu não conhecia, não lembrava. E aí eu até comentei com uma colega de inglês também, da escola que eu trabalhava, que ela estava fazendo mestrado, terminando mestrado. Ela Uhum. viu aquele termo, ela sabia porque ela estava fazendo um mestrado daquele termo. Sim. Ela viu aquilo. Eu falei, não, eu nunca vi, né? Nunca li, nunca entendi ou estudei sobre esse termo. Aí ela falou, não, isso aqui é só no mestrado que a gente vê. Sim. Então, realmente, isso aí que você falou faz bastante sentido. E, infelizmente, né, eles querem selecionar realmente quem está no meio acadêmico, né? Como se tivesse mais valor, digamos assim. Só que não, com certeza vocês que estão mais tempo na escola podem contribuir mais para o escala, para a educação, do que a gente que vai começar agora. Não necessariamente porque viemos um contexto acadêmico seremos melhores professores do que vocês, né? Então eu vou resolver essa prova inteira, a questão, as aulas que a gente vai fazer no sábado e domingo. Depois a gente vai ter uma hora para resolver essas questões e comentando. E primeiramente vamos fazer a leitura desse case então. Read, cat. Ah, sim, deixa eu compartilhar com vocês a relação de questões, né? Eu fiz a análise de todas as questões de 2024 e 2025. Obtendo esse resultado aqui para o professor de inglês. Questões por assunto. Reading de cara em 90% aqui. 80, 90% da habilidade que a gente precisa desempenhar na prova é realmente a leitura. Leitura vai ser 130 questões que eu encontrei pela consulta que eu fiz no site de questões, né? 22 questões de verbos, é o segundo tema mais cobrado. Vocabulário, 15 questões, sinônimos 10, advérbios, conjunções 8, adjetivos, word formation 8, pronúncia 7, pronome 6. A gente vai ver todos esses aqui, a gente vai ver todos. Incrivelmente, a gente vai ver o vocabulário, a gente vai ver o adjetivo, a gente vai ver
o pronome, o nouns and compounds, aqui a gente vai ver uma, que é essa questão aqui, em 2025. Talvez esteja diversificando mais agora em 2025, mas a habilidade essencial para a gente é reading. Então, todo dia eu vou compartilhar um grupo com vocês, alguns quesos, né, alguns trechos de quesos, principalmente acadêmicos, para a gente ter esse hábito de todo dia ler um ou dois parágrafos de texto em tentar traduzir, algo que eu usei muito no processo de aprendizagem do inglês acadêmico foi a tradução. Não é o método que a gente tem que usar em sala de aula, mas é o método que a gente tem que usar para aprender uma língua por nós, né? O inglês acadêmico. Você pegar o texto e ir escrevendo ele em português. Pegando o Google Tradutor, usando uma inteligência artificial para traduzir, você copiar em inglês e em português. Ou imprimir em inglês e fazer a tradução em português. Eu fiz muito isso também. Imprimo o texto em inglês e abaixo de cada linha tem um espacinho, né? Que eu deixo de 1,5, 2, eu colocava em português, né? Pra gente pegar o texto depois e conseguir ler com mais tranquilidade, né? Então, read text one and answer the 8 questions that follow it. Então, 8 questions, né, por ser plural aqui, o follow tá no singular. Assim, se fosse só a questão seria follows, né, que é follows it. Aí a decolonização, ó, decolonize English language teaching for Brazilian indigenous people. Então, a decolonização do ensino de língua inglesa para estudantes ou para os indígenas, né? Para os povos indígenas, povos indígenas brasileiros, né? Então, essa decolonização é um conteúdo da faculdade mesmo, né? Deixa eu só mudar para vermelho. Do contexto do mestrado. In an era of increasing contact between citizens of the diverse nations of the world, the far-reaching impacts of globalization are often linked to the propagation of English as a language for international communication in a variety of settings, including international trade, academic and scientific discourses, and diplomacy, among others. Então, na era do crescimento do contato entre os diversos povos e as nações no mundo, esse impacto da globalização caminha junto, né? Are often linked, é associado com a propagação do inglês como uma língua internacional de comunicação, nos variados modos, né? Incluindo a international trade, trocas internacionais, comércio internacional, academic and scientific discourses, e diplomacia, entre outros. Given its status as an international language, English is also a higher valued foreign language in Brazil, and its influence represents, at least symbolically, great access to both nation and global markets. Então, dado seu status internacional, de língua internacional, o inglês é também highly valued. Como é que a gente traduz isso aqui mesmo? Valorizado, né? Altamente valorizado como uma língua estrangeira no Brasil. E sua influência representa, pelo menos simbolicamente, um grande acesso ao mercado global e internacional, né? National and global markets. As such, federal curricular standards require all students in Brazilian public schools to study English as foreign language from middle to high school. De tal modo, o currículo federal, os padrões curriculares federais requerem que todo estudante no Brasil, nas escolas públicas, estudem inglês como língua estrangeira na middle high school, né? No ensino fundamental 2 e ensino médio. These standards also apply to the indigenous populations of Brazil. However, additional federal legislation regulates the ways that English and other subjects must be taught in indigenous communities. Então, a gente tem que fazer a leitura e traduzir para a gente
criar um link com o português na hora de fazer a prova. Esses padrões também se aplicam para as populações indígenas do Brasil. Entretanto, legislações federais adicionais regulam a forma como o inglês e outros assuntos têm que ser ensinados para as comunidades indígenas. The Brazilian Constitution, ratified in 1988, represents a significant landmark in this respect, providing for the inclusion of specific bilingual, differentiated, and intercultural educational practices within indigenous school settings, thus guaranteeing each indigenous group the right to integrate their traditional knowledge, cultures, and languages into primary and secondary education curricula. Então, aqui, a Constituição do Brasil, ratificada em 88, representa uma marca, né, significativa no respeito, provendo a inclusão do específico bilingual differentiated intercultural educação prática bilíngue diferenciada e intercultural entre os povos indígenas, thus garantindo a cada indivíduo, a cada indígena, cada grupo indígena o direito de integrar o seu conhecimento tradicional, sua cultura e língua na escola, né? Na escola primária e secundária, né? Ensino fundamental 2 e ensino médio. As such, the questions of how to teach English in indigenous settings in a way that values traditional cultures and knowledge in accordance with specific differentiated and intercultural approach mandated by federal legislation must be addressed. Então, dessa forma, a questão de como ensinar inglês nas formas indígenas, na forma de, como posso dizer, para o grupo indígena, numa forma que valoriza a cultura tradicional e o conhecimento de acordo com a sua diferença, né, específica e intercultural approach, segundo um approach, uma abordagem específica, diferenciada e intercultural, instituída pela legislação federal, deve ser addressed. Addressed se carimbado, assinado, deve ser executado nesse sentido. The status of English as the language of globalization, along with its long history as an instrument of colonial imperialism pose an ethical dilemma in the Brazilian indigenous educational context, given that its inclusion in indigenous school curricula represents an implicit risk of recreating and reinforcing neo-colonial hierarchies of knowledge production that favor Western perspective over traditional indigenous system of knowledge. Então ele está falando que há um problema, né? Existe uma possibilidade dessa globalização acabar tirando, né, dos indígenas esse contato com a sua língua tradicional, dado aí uma forma neoliberal do inglês ser reforçado como uma hierarquia neocolonial do conhecimento do West, né, do Ocidente, do mundo ocidental, para os ingleses, para os indígenas, né? Então, essa questão da colonização, do imperialismo, né, do inglês como uma língua imperialista no mundo e não como uma língua franca, né? Há esse problema também, essa possibilidade. Aí, o último parágrafo. In an effort to adapt English language teaching to the needs and demands of indigenous communities, contribution from the fields of post-colonial theory, English language teaching and sociocultural approaches to language teaching will be connected to current Brazilian laws governing indigenous education. Num esforço para adaptar o inglês, a língua inglesa, o ensino de língua inglesa para as necessidades e as demandas dos povos indígenas,
As contribuições dos campos do pós-colonialismo, a teoria pós-colonial, o inglês, o ensino de língua inglesa e a abordagem sociocultural para o ensino de língua inglesa vai ser conectado ao atual, as leis atuais do Brasil, né, que governam a educação indígena. O objetivo, the aim, is to investigate the possibilities for the teaching of decolonized local English that values traditional indigenous knowledge system over neocolonial global influences, which are often associated with English. Então, o objetivo principal é investigar as possibilidades de ensinar de uma forma decolonizada e local o inglês, que valoriza os povos tradicionais. Então, o problema não é ensinar inglês, é usar inglês com exemplos, né, com frases, em contextos, em contextos ocidentais, né? Se a gente está fazendo um ensino para a língua inglesa no contexto indígena, o inglês deveria ser usado como uma ferramenta para reforçar os valores locais daquela comunidade, não para reforçar let's go to the shopping, let's watch a movie at the cinema. Não, tem que reforçar os valores culturais indígenas, senão eles vão perder esses valores culturais se a gente ensinar inglês com as frases próprias, né, dessa língua inglesa utilizada em contexto ocidental, né, e americanizada. Ok. É mais ou menos isso que o texto fala, Cielo, né? Vai falar muito sobre a decolonização do inglês, então ensinar inglês de forma decolonial, que já está garantido aqui, né, pela legislação, isso é dito, a Constituição do Brasil ratifica em 88, representa uma landmark, né, uma marca importante, né, no respeito, provém a inclusão do bilingualismo, né, uma proposta intercultural na educação, enfim. Aí eu vou passar aqui para as questões, já compartilhando com vocês então. O texto, né? Aí a questão de número 41. Baseado no texto 1, mark the statements below as true or false. Aí tem que marcar como verdadeiro ou falso. Globalization and the spread of English as an international language go hand in hand. Falando globalization e spread. Spread é espalhar. O espalhamento, né, do inglês como uma língua internacional, go hand in hand, caminham juntas, né? Go mão com mão, go hand in hand. A gente tem que ir lá no texto e tentar encontrar um local onde fala do inglês como uma língua internacional e globalização. Então aí eu vejo language, tal. Onde tem globalization aqui? Tá. Tá aqui no primeiro parágrafo, eu acho. Area of increasing content. Aqui, in Paz of Globalization. Tá na segunda linha. Então tá, numa era do increasing, o contato entre os diversos povos, the far-reaching impacts of globalizations, os impactos, né, difíceis de ser alcançados da globalização, are often linked, normalmente associado à propagação do inglês, ó. The far-reaching impacts of globalization are often linked to the propagation of English. Então, o texto está falando isso. Deixa eu até colocar aqui o local exato. E essa prova eu vou compartilhar com vocês também, pessoal, para vocês poderem lerem novamente o texto, fazerem a tradução dele. Então, os impactos da globalização are linked é conectado, né, com a propagação do inglês como uma língua internacional communication, uma língua internacional.
Então, globalization, spread, espalhamento do inglês como internacional língua, né? Língua internacional. Go hand in hand. Lá ele não fala go hand in hand, mas ele fala ficar linked. Linked é ligado. Hand in hand é ligado também. Então aqui é true. True. Eu caguei aqui, né? The far-reaching of impacts of globalization are often linked to the... Tá. Agora, current Brazilian federal legislation has neglected indigenous communities. Então, as legislações federais do Brasil atuais, as atuais leis federais do Brasil, têm negligenciado, has neglected indigenous communities, têm negligenciado as comunidades indígenas. Será que é verdade? Eu queria que vendo que se lá está falando que a lei não está quem ganha os povos indígenas. Aí eu vejo que tem o Brazilian Constitution ratified in 1988 represents a significant landmark in this respect, provide for the inclusão, de uma língua específica, bilíngue, diferenciada, intercultural, práticas educacionais, né, entre os povos indígenas, né, na formação aí dos povos indígenas. Thus guaranteeing each indigenous group the right to integrate their traditional knowledge, cultures, and languages into primary and secondary education curricula. Opa, tá falando então que tá garantindo cada indígena, grupo, né, cada grupo indígena, o direito, the right, para integrar os seus conhecimentos tradicionais, culturas e línguas. Então, a lei federal não está negligenciando. Professor, mas ainda tem muita coisa para fazer cá, mas o que se falou que está negligenciando? Não, o que se falou que está, na verdade, auxiliando, né? Então, falar que está negligenciando é falso. Mesmo que a gente saiba que precisa melhorar muito, o texto tem que estar escrito explicitamente isso. Não é algo que a gente tem que achar, né? Tem que estar escrito. Agora, a última. The issue of how to include English in indigenous school curricula is still underway. Aí eu vejo que a única sequência de true ou false é essa aqui, né? Não tem nenhuma outra. Que me garante que a próxima vai ser true também, mas vamos. Então, issue, né? A questão de como incluir o inglês nas escolas indígenas, no currículo indígena, is still underway. O way é caminho, né? Então, está ainda decorrendo, está ainda caminhando, is still underway. Está ainda no processo. E sim, ele fala, né, que ainda tem muita coisa a fazer. Cadê onde fala exatamente? Então, as questões de como ensinar inglês para povos indígenas is a way to... Uma forma, né, in a way to, que valoriza a cultura tradicional, conhecimento, de acordo com esse approach, né? Essa abordagem diferenciada, específica, intercultural, mandado pela lei federal, must be addressed, tem que ser realizado, né? O SCACS, o inglês, como uma língua global, pode trazer aquele problema do colonialismo imperial, enfim, imperialismo. Então, ele fala que ainda precisa ser efetivada, must be addressed. Então, quer dizer que já não foi addressed, que já foi feito. Não, ainda vai ser feito, tem que ser feito, né? Então, true. Essa questão ainda vai acontecer, ainda está no seu caminhar, né? Still underway. Então, true, false, true. Seria a questão aqui 41 sobre reading interpretation, né? Agora vem uma questão mais gramatical. In the phrase, the far-reaching impacts of globalization, first paragraph, far-reaching is a verb, a noun, an adverb, an adjective e a preposition, né? Então, the far-reaching impacts of globalization. Bom,
temos aqui impacts. Impacts of globalization. Então, the impacts of globalization. Os impactos da globalização. O verbo representa uma ação. Far-reaching. Tem reach aqui, professor, que reach é alcançar, reach. Mas aqui não está como verbo, né? Far-reaching. E, professor, tem ing, que seria o gerúndio. Mas aqui o far-reaching está ao lado de impacts. Ele não está funcionando como um verbo aqui. Ele está funcionando como um adjetivo. Ele está caracterizando os impactos. Os impactos far, que é longe, né, de ser alcançado. Far-reaching. Os impactos distantes, assim, da globalização aqui. Os grandes impactos seriam mais ou menos far-reaching, que é difícil de alcançar, né? Far-reaching impacts. Eu estou qualificando impacts com esse far-reaching. O que seria o artigo, né? Of seria a preposição. Globalization seria outro substantivo. Impacts e globalization são nouns, né? Substantivos. Aqui não tem nenhum verbo. O verbo vai cair depois, né? Que far-reaching. Impacts of globalization are, aqui o verbo. Often, aqui o advérbio. Linked, aqui adjetivo, né? Enfim. Então, far-reaching impacts. Os impactos far-reaching. Esses impactos que têm essa característica, né? E esse é um adjetivo composto, né? Um compound adjective. Aí eu trouxe outros exemplos de compound adjectives aqui. Como, por exemplo, well documented. Bem documentado, né? The theory is based on well documented historical data. Então, a teoria é baseada em data, informações bem documentadas historicamente. Né? Historical well documented seria bem documentada, que é uma qualidade de data, uma qualidade da informação. High level, tem aquela high valued, né? Bem valorizada, né? Altamente valorizada. Que teve um texto aqui que é o high level. The meeting involved high level negotiations. O encontro envolveu negociações de alto nível, high level. Então, high level aqui, ele adjetiva as negociações. State of art, escala de arte. The research used state of art equipment to conduct, né? Então, a pesquisa usou equipamento, né, do escala de arte. Eu caracterizando esse equipamento como sendo do escala de arte, né, como sendo o equipamento do escala de arte aqui. E a gente pode ver o seguinte também, pessoal. Normalmente, esses adjetivos compostos vão estar antes do substantivo, né? High level negotiation. Well documented data. Igual esse far-reaching impacts. Sempre ao lado do substantivo. Time consuming. Consumo de tempo. Não tem uma tradução boa para o português. Time consuming. Que consome o tempo, né? The process of data analysis can be time consuming. Agora não está ao lado de um substantivo, mas é o predicativo, né? É a qualidade aqui do data analysis, né? O processo. The process can be time consuming. Esse processo pode ser demasiado, não pode ser delongado. The process of data analysis can be time consuming. Evidence-based, então baseado em evidências, né? Evidence-based practice, práticas baseadas em evidência. Open-ended, que study used open-ended questions, questões abertas, né? Aqui eu qualificando questões como falando questões de sim ou não, né? Questões abertas. Não tem como inovar muito. Long term, que é long term, né? Que é, não sei traduzir isso para o português, mas é duradouro, né? The paper discusses the long term effects. O artigo discute os efeitos a longo prazo. Longo prazo. Long term effects, a longo prazo. Low income.
The project targets low-income communities, comunidades de baixa renda, low income. Large-scale reforms, né? Então, reformas de grande escala e cross-cultural, the article explore cross-cultural communication, comunicação intercultural, nesse cross-cultural, que transpasso cultural, né? Só para caso tenha outro, esses aqui são coisas adjetivos de base científica, né, usado normalmente em artigos científicos, pode cair na nossa prova também, né? The pronoun is in given its status refers to, a gente queria que voltar lá no texto, primeiro parágrafo, given its status, Brazil, English, discourse, diplomacy or globalization. Então, primeiro parágrafo, tá. Aqui, given its status as an international language, English is also high valued. Foreign language, aqui ó. Foreign language, língua estrangeira, high valued, bem valorizada, né? Altamente valorizada. Tá, given its status. Its é um pronome, né? Um pronome pessoal do caso, seria o nosso caso oblíquo, né? Faz referência a algum substantivo. Aí, dado o seu status as an international language, English is also... Então, a língua inglesa, eu estou falando dela aqui. Dado o seu status de língua internacional. Quem? English. Que é o substantivo English, então, ele é reclamado aqui por esse its. Its status, seu status. Então, ele colocou os outros aqui só para confundir. Giving its status as a foreign language, English. The verb phrase in verbal phrasing in the ways that English and other subjects must be got indicates. Então, lá no segundo parágrafo. Must be got. Aqui. Ele quer saber se isso aqui traz uma ideia de probability, prohibition, possibility, obligation ou ability. É aquela questão dos verbos modais, né? Habilidade. Você pode, can you, obligation, possibilidade, proibição, probabilidade. Esse é o must, né? However, additional federal legislation regulates the ways that English and other subjects must be got in indigenous communities. Então, esse must be got, ele vai trazer uma ideia de probabilidade, de proibição, de possibilidade ou de obrigação. Então, as maneiras que o inglês e as outras subjects devem ser ensinados, must be got. E o must, ele traz uma ideia mandatória mesmo. Uma ideia de demanda, que tem que ser desse jeito. Então, as legislações adicionais regulam, né, as formas como o inglês e outros assuntos, né, outras matérias têm que ser ensinadas para os povos indígenas. Então, must be taught, é uma obrigação. E pelo contexto também, a lei federal, ela traz essa obrigação, né? Obligation. Must be taught. Para você, como seria a prohibition? Seria o mustn't, né? O must not. Seria a proibição. Possibilidades. Pode ser o could, né? O may. Eu trouxe aqui um quadrinho com cada um. Should. São os verbos modais, né? Recommendation, advice. Students should review the material before the tests. Tem um might também, Sarah, verdade. Então aqui uma recomendação é should be this way. E deveria ser dessa forma. Policies should consider cultural diversity. Então é uma ação ideal, né? O que deveria ser. Não é imposto, é o que deveria ser. A gente não impõe nada para a polícia, né? A polícia deveria considerar a diversidade cultural. Would. Hypothetical, polite, habitual, in the past. I would travel more if I had time. Hipotético, né? Eu iria viajar mais. Single-se.
Oi, Douglas. Aí já entra um pouco da parte gramatical, né? Uhum. Com relação aos verbos modais, né? Se a gente tiver um pouco mais de entendimento, já ajuda também, né? Sim, os verbos modais é como os modais do português, né? Eu posso falar a mesma coisa. Eu quero isso. Ah, eu gostaria disso. Você poderia me dar isso? Eu estou usando modalizadores para tornar a minha linguagem mais acessível. Would you mind repeating that? Você poderia repetir aquilo? Would you mind? Polite requesting. When I was younger, I would read for hours. Hábitos no passado, né? Eu iria ler, eu leria, né? Se eu estivesse lá na infância agora, eu estaria lendo, eu leria por horas, né? I would read for hours. Agora não é isso, né? Mas no passado, sim. Could, possibility, habilidade no passado. E polite suggestion também, né? This approach could improve student performance. Essa abordagem could improve, poderia melhorar a performance do estudante, uma possibilidade. She could speak 3 languages at age 10. Ela podia falar 3 línguas quando tinha 10 anos de idade, né? Uma habilidade do passado. You could try using a different method. É uma sugestão política, né? You could try. Você poderia tentar usar um método diferente. Aí o might e o may, possibilidade e permissão, né? Os resultados, the results might indicate a correlation. Os resultados podem indicar uma correlação. Possibility less certain than could. Students may leave after completing the survey. Aqui may leave permission, né? E esse possibilidade que results might indicate pode indicar é uma certeza menor, né, do que could indicate. The results could indicate a correlation. Aí tem a relação aqui o é mais certo e o que é muito incerto, né? Então, must é aquela ordem, né? O que deve acontecer, é o mais certo. Aí, will, would, ou choose, should. Should já é o que deveria, né? Já que é um meio termo. Can you, could you, may e might seria menos possíveis, né? Então, por isso, falou lá que é menos possível, né? Aí eu coloquei também um quadrinho para vocês lerem depois, Must, should, would, could, might, may. Obligation, must, should, recommendation, would, hypothetical, could, possibility, might, weak possibility, e may, a possibility, permission. The word Gus. Gus guarantee, em segundo parágrafo. Significa yet, briefly, despite, anyhow, consequently. O Gus, aqui no segundo parágrafo. Gus aqui. A gente vê, ó. Então tá, a Constituição, ratificada em 88, representa um grande marco nessa diferenciada forma de ensinar. Thus, garantindo each indigenous group. Dessa forma, garantindo a cada povos indígenas, né, o direito para integrar. Consequentemente, garantindo a cada indígena o direito de integrar o seu conhecimento tradicional, cultura. Esse Gus, apesar de a gente não usar muito, ele é usado para consequência, né? Que o Gus é o consequently. O que eu conheço aqui? Despite, que é apesar, né? Yet seria o ainda, né? Briefly, para mim é resumidamente, né? Briefly, deixa eu ver aqui no dicionário.
brevemente, né? Resumidamente. Anyhow, de qualquer forma, de qualquer maneira. Anyhow, só confirmar aqui. Anyhow, de qualquer forma. Yet é o ainda, mas em qual contexto? I have yet to be convinced. Eu ainda tenho que ser convencido, né? Yet. É ainda um advérbio, né? Então, consequently, o does. Tem outros também, deixa eu ver aqui. Outros. Aqui, therefore. Eu vou colocar isso aqui pra vocês. Deixa eu adicionar aqui. No slide. Aqui. Esses são os outros também que são parecidos com consequently. Therefore, logo, consequentemente, né? Thus. Hence, esse hence é chique, esse aqui é difícil. Ninguém usa, só na literatura que vai ter, né? As a result, accordingly, seria de acordo, né? Consequentemente. Enfim, todos isso aqui traduzem a mesma ideia de consequentemente. The head of the subject. The head seria a cabeça do sujeito, né? O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito must be addressed, no terceiro parágrafo, é o quê? Question, language, approach, legislation, knowledge. A gente só vai terminar esse ciclo, pessoal, e amanhã a gente continua, tá? Calma aí, vamos aguentar mais um pouco. O núcleo do sujeito must be addressed, vai estar lá no terceiro parágrafo. Será que o núcleo do sujeito é question, language, approach, legislation, knowledge? Essa eu vou deixar vocês responderem, eu vou até pegar a parte do texto depois. Must be addressed. Aqui no terceiro, né? Must be addressed. Aqui. Finzinho desse. Pegar. Esse aqui colar lá no nosso. Vou marcar, cortar. Aqui. Beleza. Essa aqui eu vou deixar vocês resolverem, porque essa questão foi a que eu errei na hora que eu tava planejando a aula aqui. Essa questão eu errei, então eu vou considerar que vocês vão resolver por mim. Eu não consegui achar a cabeça do sujeito corretamente aqui. Eu acho que vocês vão conseguir achar. Vai. The head of the subject must be addressed. Termina a frase lá com must be addressed. Quem que é o núcleo do sujeito? Must be addressed. Eu queria que ler todo o parágrafo e... B. Eu tinha marcado B também. E eu errei. Então, bora ler o parágrafo inteiro.
Não foi, não é a B? Não é a B, por incrível que pareça, ó. As such, dessa forma, the question, a questão de como o ensino de língua inglesa para o currículo, né, indígena, numa forma que valoriza a cultura tradicional em acordo com os differentiating cultural approach, né, com a abordagem específica diferenciada, tem que ser addressed, must be addressed, né? Mangá, né, pelo legislação federal, tem que ser realizado, tem que ser efetivado, must be addressed. O que tem que ser efetivado? Must be addressed a questão, the question, a questão de como ensinar a língua inglesa para os povos indígenas. Então tem que ser efetivada essa questão. Mas a questão é qual, professor? A questão é o ensino da língua, né? Eu coloquei lá, a language. É a legislação que tem que ser addressed também. Só que a gente olhar na cabeça do sujeito, quem que é o sujeito, mesmo se a gente escrevesse em português, ia ser assim. A questão de como ensinar língua inglesa em contexto indígena, né? Settings. Em uma forma. Tá. O sujeito, o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então, como ensinar aqui língua inglesa? Como ensinar aqui quem? Como ensinar língua inglesa está preposicionado por quê? Contexto indígena tem a preposição em uma forma, né, de uma forma que valoriza a cultura tradicional de acordo com uma aproximação, né, uma abordagem específica. Tudo isso aí está sendo regido por alguma preposição. O único elemento que não é regido por preposição, que não está subordinado, é a questão. The question. Essa para mim foi a questão mais difícil mesmo. Oi, Douglas. Então, nesse caso aí, foge a questão de linguagem, entra mais para o campo de legislação, Não. de cidadania aí na questão. Aqui é gramatical mesmo. É, O que tem que ser agressado aqui? A questão. The question of how teaching English. Então, a única possibilidade que um sujeito gramatical é com essa questão. Porque aqui vai ter a preposição of, né? How to teach English in indigenous setting, in a way that value traditional cultures and knowledge, in accordance with the specific difference in intercultural approach, mandated by federal legislation. Tudo isso aqui são preposições. Preposições. digo assim, vendo por outro olhar, né? Porque eu indicaria bem, como eu fiz aí, né? Mas vendo para um campo além da escola, da sala de aula, questões de legislação, não seria? Não. Por isso que é a D? É a B por conta gramatical mesmo. Se fosse por questão de legislação, seria a G. Seria a G. A legislação tem que ser addressed, sim. A legislação tem que ser addressed. É a, então? É a question. Tá, desculpa. Mas eu achei muito óbvio a, por isso que eu fiquei com dúvida. Porque lá em cima já falava a questão, né? Que bom que você ficou. Que bom que você vai ser uma boa concorrente pra mim, então, porque eu roguei essa aqui. A questão de como ensinar inglês em contextos indígenas e de uma forma, né, in a way. Toda vez que tiver uma preposição aqui, in, of, by, with, eu não posso ter o núcleo do sujeito nesses elementos. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. E the question aqui é o único elemento que não está preposicionado. Então ele é o sujeito, né? A questão, ele é a cabeça aqui, o head of the subject, né? O núcleo do sujeito. Essa questão foi linda, foi linda. Quem só essa 47 e a 48, tá, pessoal? Duas questõezinhas. Passou o nosso horário, mas vamos só finalizar essas duas. Communication is to communicate as. Ó, não tem nada, não disse nada com nada, né? Communication. Ska para communicate as. A communication. Ska para communicate as. Experiential is to experienced. Education is to educational. Disturbance is to disturb. Friendship
friendship is to friendly. E become is to becoming. Então ele está falando que comunicação escapa para communicate, assim como será que experimental escapa para experienced. Education escapa para educational. A gente queria que marcar qual que é. A gente acha que segue um mesmo padrão do communication to communicate, que para a questão aqui são classes de palavra, né? Bom, eu vejo communication, não tem nenhuma frase, mas communication, comunicação, né? E to communicate, communicate é o verbo comunicar. Aí eu tenho que achar um substantivo, noun e depois um verbo. Aí, experiential. Xiao não parece um substantivo. Educating. Educating. ing no final. Parece um verbo. Disturbance. Friendship. Become. Become é verbo também. To become. Então, começando com verbo, eu não posso, né? E adjetivo experiential também não. Ficam disturbance e friendship aqui. E communicate é um verbo. To disturb. Disturb é um verbo também. E friendly. Friendly não é um verbo, é amigável, né? Amigavelmente. Amigável. Então, a gabarito vai ficar com letra C. Disturbance seria o distúrbio, né? E to disturb seria estressar, né? Fazer alguém estressar. To disturb ou alguma coisa, né? Aí eu trouxe cada um das palavras pra gente colocar em um contexto, né? Experiential. This course offers an experiential approach to learning. Baseado na experiência, né? Então, experiential aqui, adjetivo. Experienced, she's an experienced teacher, né? Uma teacher com experiência, então também é adjetivo. Educating, verbo, como eu falei, né? Terminado em ing, verbo gerúndio. Educational, adjetivo. Então, the organization is focusing on educating young people. Então, a organização é focada na educação de jovens, né? E educational. The film was both entertaining and educational. Então, o filme era educacional, né? Adjetivo. Aí, disturbance, noun, substantivo. Disturb, verbo. There was a disturbance in the hallway during the exam. Havia uma bagunça lá na sala central, né, durante o exame. E to disturb, please don't disturb the students. Por favor, não incomode os estudantes. Então aqui disturb, verbo. Friendship, noun, e friendly, adjetivo. Their friendship has lasted since childhood. E, então, a friendship era um noun mesmo, né? Como a gente falou, mas friendly é adjetivo. The staff at the hotel were very friendly and helpful. Foi muito amigável e ajudante, né? Become, verb, e becoming, verbo no gerúndio. He wants to become a doctor one day. Ele quer se tornar um médico um dia. E becoming as a gerúndio, né? Então, verbo aqui, verbo. Pode ser também verbo ou gerúndio ou adjetivo, né? Become a fluent speaker. Se tornar um speaker, né? Um falante, né? Um comunicador fluente. Takes time. Falante fluente takes time. Então aqui só para mostrar uma justificativa, né? De ser a letra C. Disturbance and to disturb. E a última, 48, é a formação de palavra. The word traditional is formed the same way as... Então, traditional. Vem de tradition, tradição, tradicional. Tradicional. Eu tenho que achar uma palavra que seja formada da mesma forma. Sitcom, freedom, homemade,
Post-colonial daydreaming. E tem que lembrar aqui que primeiro é tradition. Primeiro surge a palavra tradition, é originária. E depois traditional é a nova, né? A derivaga. Então quem vê uma derivaga que tem aí o sufixo, né? Depois do radical. Aí tem umas aqui que eu coloco. Ó, freedom, por exemplo. Freedom. Parece, não sei se foi. Homemade. Ó, homemade. Aqui tá mais sentido comigo que freedom. Parece que freedom todo é só uma palavra. Um tem free, existe free, mas eu não coloco dom. Dom é um sufixo, né? Ou será que é? Kingdom. É um sufixo também, né? Pós-colonial. Aqui eu tenho colonial, é a palavra, e post seria o prefixo, né? Daydreaming. E aqui eu tenho também formas diferentes, agora eu vi. Eu tenho formas diferentes, porque daydreaming são duas palavras, não é só um sufixo, entende? Seria a formação de palavra por composição na língua portuguesa. Tem por aglutinação, tem por sufixação, e aqui eu tenho por composição algumas. Mas traditional, ele é só por sufixo, então tem que achar um sufixo. Então eu descarto a E e a G e a A e fico entre a B e a C, digamos assim. Eu ficaria entre a B e a C. B. Bogas. É a B. Por quê? Porque homemade também existe a palavra home, existe a palavra made. Pós-colonial, existe o pós, existe o colonial. Gay dream, existe o gay, existe o dream. Agora, freedom, não existe só o gão. O free tá aqui, eu coloco um sufixo aqui, ó. Assim como king, rei, né? Kingdom seria o reino, né? O reinado. Então eu adicionei um sufixo. Tradition, uma palavra, traditional, outra palavra. E John sozinho não existe. All sozinho não existe. Mas made sozinho existe. Colonial existe. Dreaming existe. Então os processos de formações foram diferentes. A gente pode ter depois uma aula só sobre formação de palavras em inglês. Aqui foi um pouco difícil. Vou deixar na agenda para a gente estudar formação de palavras em inglês também. Não acabou por aqui, são 30 questões praticamente de inglês. Mas a gente continua amanhã. Continua as outras questões amanhã, né? Quem está gostando das aulas, ainda não está inscrito, o pessoal do inglês, lembrar aí da contribuição R$60 para a gente manter aí sábado e domingo, 3 horas semanais estudando inglês, focado, né? Eu tenho que ter o trabalho para preparar a aula, acordar cedo também, né? Passar para vocês. Então é justo que vocês colaborarem, né? Quem não colaborou ainda, caso alguém não possa e queira negociar um outro dia para fazer a colaboração, converse comigo no WhatsApp. Porque aí o grupo vai se limitar às pessoas que vão colaborar, né? O meu Pix é o número de telefone, 65993584047. São fundamentais esses momentos, a gente ficar junto, estudando língua inglesa, lendo, forçando, né? Ter um grupo específico para isso. Porque a chance de a gente ficar dormindo até agora, pessoal, é muito grande. A chance de a gente não ter acordado agora cedo, dedicar um momento a estudar no inglês era muito maior se a gente não tivesse esse grupo, entende? Porque ele é importante para a nossa aprovação. Sim, Sara? Professor, esse valor aí de 60 é somente para o estudo de inglês? Não, é para os dois. E eu já junto os dois, de 8 horas até 10 horas. Tá bom. Valeu, pessoal. Obrigado aí por quem participou. Tchau, Miss Ernie. Se tiver alguma dúvida, pode falar.